E aí, meninos, por conta dessa convergência de horários aqui, a gente vai ter a nossa aula de filosofia através do YouTube, tá bom? Então, hoje, iniciando aí o nosso conteúdo de filosofia, depois da atividade inicial que a gente fez, nós vamos começar esse conteúdo aprendendo sobre os aspectos da filosofia contemporânea. Eu pedi uma atividade para vocês falarem sobre ética, e ética é um desses temas que é discutido na filosofia de hoje, tá bom? Então, inclusive a correção da atividade já está lá para vocês, certo? Então, sobre esses aspectos da filosofia contemporânea, a primeira coisa que a gente vai precisar entender aqui é o que é filosofia contemporânea, ou seja, é aquilo que vem posteriormente ou depois da chamada filosofia moderna. E o que foi essa filosofia moderna? Obviamente, é aquilo que vem anteriormente à filosofia contemporânea e consiste na produção filosófica que ocorreu entre os séculos 17 e 19. Os principais representantes dessa filosofia moderna são aqueles caras que a gente já estudou no sétimo, né? Por exemplo, o René Descartes, John Locke, o Isaac Newton, o Francis Bacon e o Thomas Hobbes. São pessoas que a gente já estudou, inclusive, e a gente trabalhou a respeito deles, certo? Então, esses caras são os principais representantes da filosofia moderna. E aí, o que aconteceu? Nessa época, esses filósofos eles realizavam uma crítica racional aos filósofos medievais, aos filósofos antigos. Eles davam uma liberdade muito grande, davam uma valorização muito grande para a liberdade e para a razão. Lembrando que esses filósofos modernos eles viveram no período em que a Igreja Católica ela tinha uma dominação cultural muito grande. E aí, muito do que a Igreja Católica na época explicava a realidade com base em questões místicas, espirituais. E aí esses caras dessa época disseram, não, a gente tem que explicar a realidade com base em questões racionais, certo? Então a principal característica desses filósofos modernos é essa. Outra coisa, eles também criticavam as cosmologias antigas, ou seja, as formas com que o homem via o mundo antigamente. E aí, isso terminou enfraquecendo as bases da autoridade da igreja, da autoridade religiosa, porque a cosmologia vigente, ou seja, a forma de enxergar e de entender o universo na época da filosofia moderna, ela era determinada e ditada pela igreja, certo? E aí o que aconteceu nesse período? Esses caras questionavam essa cosmologia, pessoas como Nicolau Copérnico, por exemplo, e Galileu Galilei, e eles questionaram essa visão de mundo da igreja da época e o resultado é que isso terminou enfraquecendo também a igreja. No lugar de Deus ou de uma figura divina, os filósofos modernos eles colocaram a razão, os direitos dos seres humanos e a ciência e a democracia como questões principais, certo? Eles não deixaram de acreditar em Deus, mas eles começaram a valorizar muito a questão da racionalidade, da razão, da ciência e da democracia, dos direitos humanos, certo? Por isso que eles eram chamados de humanistas, inclusive. Da maneira que os filósofos modernos fizeram essas críticas à Idade Média, certo? Eles eram críticos da Idade Média, da Antiguidade. A filosofia contemporânea vai analisar criticamente a filosofia moderna, ou seja, os filósofos modernos eles fizeram uma crítica à filosofia medieval, ao pensamento medieval, à cultura medieval, à Idade Média como um todo, e agora os filósofos da Idade Contemporânea, que a gente vai mencionar alguns aqui para vocês, eles vão fazer uma crítica aos filósofos da filosofia moderna, no caso, certo? Um dos principais conceitos que é explorado lá na filosofia moderna é o conceito de humanismo, aquela história que eu contei para vocês de que o homem é a medida de todas as coisas e tal. Inclusive eu falei nisso quando nós falamos sobre renascimento cultural. E aí, ele diz aqui pra gente, né, a ideia ou conjunto de ideias, dando aqui uma definição do que seja esse humanismo, segundo a qual o ser humano teria a primazia absoluta sobre todas as coisas, certo? O homem seria uma espécie de centro do mundo, ou seja, o princípio dos valores morais, políticos e também do conhecimento, certo? Então, o humanismo da filosofia moderna é isso, é o homem como o centro de tudo, certo? Como o ser o personagem mais importante da realidade humana. E aí, os filósofos contemporâneos eles vão fazer uma crítica a esse humanismo da filosofia moderna. Outro ponto aqui que vai ser criticado em relação a que os filósofos contemporâneos vão criticar em relação à filosofia moderna é a ideia do racionalismo. Racionalismo é aquele conjunto de ideias
que considera que a razão é a única fonte confiável de conhecimento, certo? Ou seja, você tem que basear a sua vida em questões racionais, certo? Tem que tomar decisões racionais, tal. E aí o poder seria o fundamento de todo o progresso científico e social da humanidade, ou seja, o progresso da humanidade, da ciência, tudo isso seria baseado na racionalidade, certo? E aí os filósofos modernos, aliás, os filósofos modernos não, os filósofos contemporâneos vão fazer críticas a isso, certo? Quem vai fazer uma crítica inicialmente para esse racionalismo vai ser um rapaz chamado Friedrich Nietzsche. É um filósofo alemão. E aí ele questionava esse racionalismo, certo? Para o Nietzsche, os temas da filosofia moderna, como a razão e a ciência, eles precisam ser revistos, certo? Nietzsche acreditava nisso, porque eles não seriam tão poderosos e tão confiáveis como a gente costuma pensar, certo? Por exemplo, a ciência ela é confiável, uma ciência como a matemática, por exemplo, ela é confiável, no entanto, ela pode muito bem ser utilizada para um mal, certo? Um exemplo prático de uma ciência que foi utilizada para um mal muito grande é a física que foi utilizada para a produção da bomba atômica. E aí o homem utilizou essa bomba de uma forma totalmente irracional, matando diversas pessoas no mundo, certo? Ou seja, a ciência e a razão não são totalmente confiáveis porque estão nas mãos dos homens. E aí o Nietzsche vai fazer essa crítica, que é uma foto do Nietzsche, uma das fotos mais conhecidas dele, esse bigode grande aí. E o Nietzsche é um desses filósofos que vai criticar a filosofia moderna, certo? E aí o Nietzsche ele vai fazer algumas perguntas aqui para a gente, né? Ele pergunta por quê, né? Por que a razão e a ciência não são totalmente confiáveis? Por que elas precisam ser revistas? Por que elas precisam ser repensadas? O Nietzsche propõe o seguinte, para responder essa pergunta, nós vamos compreender primeiro que ideia de teoria pode ser vista como... que a ideia de teoria pode ser vista como a busca da causa de algo, certo? Ou seja, a ideia de teoria. O que é uma teoria, professor? Certo? Essa teoria ela vai procurar a essência mais íntima do ser, né? Aquilo que é mais importante no mundo que nos cerca. Isso de acordo com Nietzsche. Sendo assim, a teoria de Nietzsche é como uma antiteoria, porque, de certa forma, é como se a teoria dele questionasse as demais teorias, digamos assim. Seguindo, não é uma contemplação do cosmos, né, de acordo com Nietzsche, como faziam os gregos, nem uma contemplação de um Deus pessoal como faziam os filósofos medievais, certo? Então, na prática, essa teoria do Nietzsche, na verdade, ele diz que é uma antiteoria porque ela questiona o credo ou a teoria desses outros filósofos, certo? Ou seja, era uma teoria que ele criou para criticar e para questionar as filosofias dos caras que vieram antes dele. E ele vai dizer o seguinte, essa teoria do Nietzsche não é uma contemplação, ou seja, não é uma observação do universo, do cosmos, como faziam os gregos. Ela também não é uma contemplação de algum deus pessoal, como faziam os filósofos medievais. Como vocês lembram, os filósofos medievais eles eram aqueles caras que utilizaram a filosofia grega como um mecanismo para explicar a existência de Deus, certo? Só para lembrar. Mas também essa teoria do Nietzsche, de acordo com o que ele está dizendo aqui para a gente, também não é uma tentativa de estabelecer relações entre as coisas, ou seja, o Nietzsche não está tentando explicar a realidade do mundo com o objetivo de dar forma ou alguma ordem para o universo, certo? Ou seja, o Nietzsche, na teoria dele, não está preocupado em contemplar o universo, contemplar o cosmos. O Nietzsche não está preocupado em explicar a existência de um determinado Deus e também não está tentando estabelecer relações que façam sentido para tentar explicar o mundo e o universo, certo? Ou seja, ele é um cara diferenciado, digamos assim. O que o Nietzsche propõe para a gente, então? O Nietzsche, ele propõe uma desconstrução, na verdade, ou seja, como se você, imagine, você pega tudo que você acredita e de repente você desconstrói aquilo, digamos assim. Essa desconstrução também vai ser chamada de transvaloração. Ou seja, você vai você vai atravessar esses valores para conhecer o quê? Para conhecer a origem desses valores, que é o que o Nietzsche chama de genealogia, certo? O Nietzsche vai chamar a origem desses valores de genealogia. Um exemplo prático aqui para vocês digamos que você
tem um valor de respeitar o seu pai, por exemplo. E aí o Nietzsche propõe que você faça uma desconstrução desse valor para buscar a origem desse valor. Né? Qual é a origem desse valor de respeitar o seu pai, por exemplo? O Nietzsche propõe isso. E aí ele diz o seguinte: quando nós fazemos a árvore genealógica da nossa família, recuperamos as filiações, né? Descobrimos sua raiz e o seu tronco, certo? Da mesma forma, o Nietzsche propõe isso em relação às filosofias, ao pensamento, ou seja, você descobrir os seus ancestrais. Mas os ancestrais aqui não são pessoas, são os ancestrais das suas ideias. Como eu mencionei, por exemplo, o exemplo de você respeitar o seu pai. Por que você respeita o seu pai? Porque provavelmente ele foi ensinado a respeitar o seu avô, e assim sucessivamente, certo? Seguindo, da mesma maneira, a verdadeira filosofia, de acordo com Nietzsche, deve deixar clara qual é a origem escondida dos valores e das ideias que acreditamos que são verdadeiros e imutáveis, certo? Então, Nietzsche ele acredita que você deve buscar a origem dos seus valores, da sua fé, daquilo que você acredita, porque ele tem a ideia de que esses valores não são tão verdadeiros e não são tão imutáveis, certo? Ou seja, ele acredita que os valores podem mudar. Ele acredita nisso, Nietzsche acredita nisso, certo? E aí, o que acontece? De acordo com ele, Nietzsche, nós devemos descobrir como esses valores e ideias foram construídos. É o exemplo que eu falei para vocês de respeitar o seu pai. Como foi que foi construída essa ideia de que o filho tem que respeitar o pai? Então, o que o Nietzsche propõe aqui é que cada um das pessoas que pensa, as pessoas que desejam buscar a origem das que vá atrás desse sentido, que faça essa pergunta. Por que, que nós fomos ensinados a respeitar os nossos pais? Isso é só um exemplo, certo? E aí ele diz o seguinte: dessa forma, de acordo com Nietzsche, seria papel do filósofo compreender com mais profundidade os valores, pois para ele, nosso conhecimento sobre os valores seria sempre limitado, ou seja, nós não temos um conhecimento pleno dos valores da atualidade, por exemplo, daquilo que a gente conhece. E aí por que isso vai ser importante para a filosofia contemporânea? Porque nós, hoje em dia, temos um conjunto de valores. Esses valores, muitas vezes, nós acreditamos que são eternos, que são imutáveis, que existem há milhões de anos. E muitas vezes eles podem nem ser, na verdade, podem ser coisas, construções culturais bem novas, inclusive. Um exemplo bem prático que a gente pode citar para vocês é a ideia de que a mulher tem que fazer tudo em casa, por exemplo, certo? A mulher tem que fazer as coisas, tem que lavar, tem que passar, tem que cuidar dos meninos. Esse é um valor que ainda existe na sociedade, que sobrevive. No entanto, esse é um valor que muitas pessoas acreditam que é imutável, ou seja, que não pode mudar, mas que na verdade ele tem mudado muito, certo? Muitos homens, inclusive, hoje ajudam suas esposas em casa, inclusive muitos homens assumem muitas tarefas dentro de casa, certo? Ou seja, é um valor que muitas pessoas dizem que é imutável, que já existe há milhões de anos, mas na verdade é um valor que está mudando aos poucos, certo? Esse é um exemplo prático disso, certo? Então o Nietzsche ele propõe isso, que a gente vá buscar a origem desses valores, para que nós entendamos qual é essa origem, para que nós possamos compreender. E aí a gente aplica isso para a nossa realidade contemporânea, certo? Então esse é o primeiro tempo da nossa aula. A gente vai dar uma pausa aqui para continuar daqui a pouco falando sobre outro filósofo contemporâneo.